E aí, galerinha? Estamos aqui hoje para mais uma aula de literatura e hoje o nosso tema tratado será sobre o parnasianismo, tá bom? Então, nós vamos ver aqui um pouco da introdução e algumas características dessa escola literária, tá bom? Então, assim como a maioria das outras escolas literárias que nós já vimos em alguns vídeos, ela também surgiu na França e também surgiu em meados do século XIX. No próximo ponto aqui, vocês podem notar a presença do realismo e do naturalismo, porque eles aparecem aqui nas características do parnasianismo. Porque o parnasianismo ele surge e vai contra alguns ideais defendidos pelo realismo e pelo naturalismo. Se a gente voltar um pouco na história, vamos conseguir relembrar que o realismo e o naturalismo eles surgiram em oposição às ideias defendidas pelos românticos, né? no romantismo. E o parnasianismo surge logo depois, já se opondo a algumas ideias defendidas pelo realismo e pelo naturalismo, né? Então, a expressão que marca essa escola literária, né? A frase marcante dessa história, dessa escola é a arte pela arte, né? Que está ligada ao quê? A estética e ao formalismo ou a beleza da poesia. O parnasianismo ela é uma escola que aborda apenas poesia, tá? Então é uma escola que escreveu apenas poesia. Então é da onde vem o nome parnasianismo, né? Então vem dessa expressão grega Parnassus, né? Que se refere a uma ilha onde moravam deusas. Então, deusas é sinal de beleza e sinal de perfeição. Por isso, o nome parnasianismo, porque se nós tivéssemos que decifrar o parnasianismo em uma outra palavra, né? Ela seria caracterizada por estética. Estética que era a preocupação, né? A preocupação fundamental dos parnasianos era com a estética. Tanto que os fundamentos dos parnasianos estão voltados aos fundamentos estéticos defendidos pela antiguidade clássica. Então, eles retornam, né, a defender e a construir esses fundamentos, né, eles trazem de volta esses fundamentos. Desse outro lado do quadro, eu coloquei algumas características, né? Arte pela arte, como eu falei, preocupação com a estética, a forma, a beleza, tá bom? O que é bonito, que sem influência da realidade na forma e no conteúdo. Então, eles não deixavam que a realidade interferisse no modo como eles iam produzir esteticamente a sua poesia. Objetividade, oposição ao sentimentalismo exacerbado, coisa que era presente no romantismo, tá? Então, os parnasianos também vão contra essa característica de colocar o sentimento acima de tudo, tá bom? Culto da forma, contrário do cuidado formal dos românticos, outra característica que vai se opor às características dos românticos. Impessoalidade, negação e sentimentalismo romântico, também outra característica que vai contra as características românticas. Racionalismo, poesia de meditação filosófica. Então, aqui, embora eu tenha falado no começo que os parnasianos vão contra os ideais defendidos pelos realistas e pelos naturalistas, nessa questão aqui de racionalismo, tá bom? Ele ainda concorda com as outras os dois movimentos literários. Então, essa questão da poesia de meditação filosófica, de você tentar entender o psicológico do eu lírico da poesia. Visão carnal do amor, que é a oposição à visão espiritual dos românticos, né? Então aqui os parnasianos, eles viam Vênus, né, que era uma deusa, como uma forma de
de estética, tá bom? Então era um exemplo de beleza a deusa Vênus. Gente, os parnasianos, eu quero que fique bem claro, a preocupação principal dos parnasianos era com a forma, tá bom? Então, as suas poesias, elas seguiam como se diz, uma forma bem complicada, tá bom, de se escrever, uma linguagem difícil de ser entendida, uma linguagem mais erudita, uma linguagem mais formal, tá? Então, o parnasianismo foi uma escola que se preocupou em escrever, né, apenas poesias, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês algumas características, um pouco da introdução do que foi o parnasianismo. Em outros vídeos nós vamos ver o contexto histórico do parnasianismo, alguns escritores e algumas obras, tá bom? Então, hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham absorvido essas informações e até a próxima aula. Valeu!